Às vezes parece que você vive dentro de um ciclo que não tem fim. Você tenta mudar, tenta fazer diferente, mas, de algum jeito estranho, acaba atraindo o mesmo tipo de dor, os mesmos silêncios, os mesmos abandonos, as mesmas repetições disfarçadas de novidade. Você olha para o lado, respira fundo e se pergunta em silêncio: por que isso está acontecendo de novo? E a mente, rápida como sempre, corre para encontrar uma resposta lógica. Talvez você tenha sido bobo. Talvez tenha confiado demais. Ou talvez o universo só esteja te testando. Mas, no fundo, nenhuma dessas explicações toca realmente o que você sente. Porque o que você sente não é só tristeza. É uma mistura estranha de cansaço, frustração e vergonha. É uma dor que não dói só no corpo. Ela queima em lugares que você nem sabia que existiam. E quanto mais você tenta entender racionalmente, mais distante parece a resposta. Como se o sofrimento não tivesse explicação. Como se você tivesse sido escolhido, sem motivo, para carregar um fardo que não é seu. Mas, e se não for assim? E se a dor que se repete não for um castigo? E se esse sofrimento que volta, que insiste, que se infiltra nos seus dias, for um tipo de linguagem que a sua alma está tentando usar para te acordar? Porque tem algo dentro de você, algo profundo, antigo, esquecido, que ainda pulsa, mesmo sob camadas de trauma, de culpa, de histórias mal contadas, ainda pulsa. E talvez o sofrimento não seja o vilão. Talvez ele seja o mensageiro. Talvez ele só esteja repetindo o que sua consciência não teve coragem de escutar. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. E Schopenhauer acreditava que o sofrimento era um motor que nos empurrava para mais perto da verdade. Então, será mesmo que você está atraindo dor? Ou será que a dor é só a forma mais profunda que o seu inconsciente encontrou de gritar por você? De gritar pela parte que você esconde, pela parte que você esqueceu, pela parte que você aprendeu a abandonar, porque foi ensinado que amar a si mesmo demais era perigoso. Era egoísmo. Era vulnerável demais. Mas hoje, aqui, você não precisa se proteger. Não precisa fingir que está tudo bem. Nem precisa entender tudo agora. Só precisa escutar. Escutar com o corpo. Escutar com a alma. Escutar com essa parte sua que sempre soube, mas que aprendeu a se calar. Porque o que você vai ouvir agora não é sobre culpa. É sobre consciência. É sobre tudo aquilo que a sua mente tenta esconder, mas que o seu coração já está pronto para lembrar. Tem dores que você acha que já superou. Dores que você empurrou para algum canto da memória, acreditando que o tempo cuidaria de apagar. Mas elas continuam aí. Não na forma de lembranças claras, mas na forma de tensões que você não entende, reações que parecem exageradas, os silêncios que doem mais do que gritos. O corpo lembra, mesmo quando a mente nega, racionaliza, espiritualiza ou simplesmente esquece. O corpo registra cada abandono, cada rejeição, cada vez que você precisou ser forte demais, cedo demais. E essa memória não é invisível. Ela vibra. Ela molda a sua presença no mundo. Ela altera sua energia, seu tom de voz, sua forma de amar e de se defender. Ela cria um campo vibracional que não fala o que você quer, mas o que você carrega. A neurociência confirma isso com clareza. O sistema límbico, parte do seu cérebro emocional, processa experiências antes mesmo que você possa entendê-las racionalmente. Você sente antes de pensar. Você reage antes de saber o porquê. E isso te coloca em um paradoxo. Você quer leveza, mas vibra peso. Quer amor, mas vibra abandono. Quer ser visto, mas vibra invisibilidade. Não por culpa, mas por memória. Porque trauma emocional, não tratado, não desaparece. Ele se transforma em padrão. E padrão vira frequência. E frequência vira repetição. É por isso que você pode até acreditar que está pronto para receber o que deseja. Mas se sua vibração estiver alinhada ao que te feriu, você continuará atraindo situações que confirmam aquela dor. Não porque você merece sofrer, mas porque é isso que você está energeticamente preparado para sustentar. É doloroso perceber isso, mas também é libertador. Porque quando você entende que o que te aprisiona está no seu campo vibracional, e não no mundo lá fora,
Você para de esperar que as coisas mudem e começa a mudar o que você vibra. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra, mas sua mente aprendeu a ignorar. E é aí que a desconexão começa, na tentativa desesperada de parecer bem, quando tudo em você ainda grita por cura, na racionalização das feridas, quando o que elas querem é ser sentidas. Você não atrai sofrimento porque é fraco. Você atrai sofrimento porque, sem perceber, ainda carrega o eco dele no corpo. E enquanto esse eco não for ouvido, ele vai continuar chamando sua atenção, do jeito mais familiar que conhece, repetindo a dor. A mente tem um talento notável: proteger o ego ferido a qualquer custo. Ela é como um guardião silencioso, sempre pronta para montar escudos, criar histórias e justificar o que precisa ser escondido, até mesmo de você mesmo. Você pode perceber isso em frases que escuta ou diz para si, cheias de intenção nobre, mas que escondem algo profundo. Estou evoluindo, o universo está me testando, tudo faz parte do plano. São verdades que ecoam, mas também são máscaras. Por quê? Muitas vezes, esses discursos espirituais funcionam como anestesia. Eles apagam a dor momentaneamente, mas não permitem que ela seja vista, sentida e transformada. Carl Jung já dizia que a verdadeira cura exige que a sombra seja encarada, não evitada. Não existe luz sem sombra, mas a mente, com seu medo natural da dor, prefere uma luz apagada a um confronto interno. Esse é o paradoxo da autossabotagem espiritual. Você usa a espiritualidade para evitar atravessar o que dói, não para atravessar de fato. E é justamente essa fuga que mantém o sofrimento vivo. Porque a sombra que você se recusa a olhar segue moldando suas escolhas, suas relações, seus limites, ou a falta deles. O ego insiste em parecer desperto, mas enquanto isso acontece, o inconsciente grita. Grita em formas sutis. Um mal-estar, uma repetição, uma sensação de vazio. Quando a mente se recusa a confrontar o que dói, você continua preso no ciclo da repetição, acreditando que está no caminho do crescimento. Mas crescer de verdade exige coragem. Coragem para mergulhar na lama psíquica, para sentir a dor que a mente quer esconder, para desmantelar o disfarce e encontrar o que é real. Quanto mais a mente finge que está desperta, mais o inconsciente precisa gritar, até que você não consiga mais ignorar. Dentro de você, existe uma parte que resiste à paz. Uma parte que acha a leveza estranha, desconfortável, até ameaçadora. Isso pode parecer contraintuitivo, porque alguém fugiria do que deseja. É o paradoxo vibracional, a dissonância entre o que você diz querer e a frequência que emite. Você pode buscar amor, paz, facilidade, mas ao mesmo tempo, vibrar medo, insegurança e rejeição. Porque a leveza, para muitas pessoas, é desconhecida, nunca foi sentida. É um território estranho, um espaço vazio onde o controle desaparece e o medo de cair no vazio domina. Alguém que cresceu acostumado com rejeição ou instabilidade, por exemplo, pode sentir ansiedade quando está em um relacionamento saudável. Porque o novo, o diferente, não é apenas novidade, é insegurança. E quando o conhecido é a dor, mesmo que cruel, ele se torna familiar e confortável. Por isso, em um movimento inconsciente, você pode sabotar o que sonha, para manter a segurança da velha dor. Esse looping cria um ciclo quase invisível. Você busca algo novo, sente medo do novo, recuo para o velho sofrimento. E a paz que você diz buscar talvez seja a paz que você ainda não aprendeu a sustentar. É uma dança delicada entre medo e desejo, entre o que a alma quer e o que o medo permite. Reconhecer isso é o primeiro passo para desfazer o nó e permitir que a frequência que você vibra comece a se alinhar com o que você verdadeiramente merece. No fundo, o sofrimento é barulhento. Ele grita, reclama, chama atenção. Mas quando a dor desaparece, o que sobra é o silêncio. Um silêncio denso, imenso, que muitas vezes assusta mais do que a própria dor. Porque o silêncio revela o vazio que você evita, aquele espaço interno onde não há distrações, nem conflitos. Muitas pessoas, ao invés de aprender a habitar esse silêncio, correm para preencher com drama, conflito ou ocupações incessantes. Elas se agarram ao barulho do sofrimento para não se confrontar com o vazio. Esse vazio pode ser assustador porque revela uma desconexão profunda. Você se sente separado de si mesmo.
Essa desconexão é um sintoma da alma pedindo por reconexão, pedindo para que você aprenda a se sentar com o silêncio, para que aprenda a estar presente consigo, para que pare de fugir do próprio centro. A física quântica mostra que o universo responde ao seu estado interno. Se você vibra carência, manifesta ausências. Se você vibra medo, atrai situações que refletem esse medo. O sofrimento, nesse sentido, pode ser um preenchimento ruidoso para o silêncio que você ainda não sabe acolher. A cura, então, é silenciosa. E esse silêncio pode parecer assustador, porque convida você a mergulhar dentro de si, num espaço onde não há distrações, nem justificativas, apenas a verdade nua e crua da sua presença. O sofrimento é barulhento, a cura é silenciosa, e esse silêncio pode te assustar mais do que a dor que você conhece. Você não é o sofrimento que vive, você não é o ciclo que repete, você não está quebrado, como a voz do mundo insiste em dizer. Você está, antes, preso numa frequência que não escolheu conscientemente, mas que carregou por tanto tempo que virou hábito, identidade e até destino. Carl Jung nos ensina que o processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro, começa quando paramos de projetar nossa sombra e começamos a integrá-la. Essa sombra é a parte de nós que dói, que foi rejeitada, que carregamos em segredo. Integrar não significa apagar, mas acolher, olhar, entender e transformar. Viktor Frankl complementa dizendo que o sofrimento só é destrutivo quando é vazio de sentido. Quando você encara sua dor com consciência, ela pode se tornar um portal, uma passagem para a reconstrução, para a expansão da sua alma. A mente pode tentar esconder a verdade para proteger o ego, mas a alma jamais deixa de sussurrar. Ela sussurra que a sua vibração pode ser curada, que você pode mudar a frequência que emite, e que é possível criar uma nova realidade, uma onde a dor não seja a protagonista, mas uma professora que você escolhe ouvir. Você não está aqui para repetir dores. Está aqui para lembrar quem você é quando para de carregar o que não é seu. Essa é a verdade que a mente esconde, mas que sua alma já conhece.